Nesta aula eu estarei falando sobre tabulações. Ela terá uma duração um pouco maior do que o normal, mas é importante que você assista até o fim. E também vá fazendo junto o que for mostrado. Então, se for preciso, pause o vídeo quantas vezes for necessário e não pule nenhuma parte. E eu te garanto que ao final dessa aula você vai dominar esse assunto que para muitos é um bicho de 7 cabeças. Vamos começar recapitulando coisas que já aprendemos, começando pelas margens do documento. Então você vai vir aqui em Layout, depois você vai vir aqui em Imagens, desça até a opção Margens Personalizadas. E aí, ó, você vai aqui na margem superior colocar 1,5, na inferior também, na margem da esquerda 1,8 e na direita também. Fique à vontade para colocar outros valores diferentes destes que eu especifiquei. Clique em OK. Aí você digita aqui, ó, tabulações. Clique em página inicial. Com a palavra selecionada, clique aqui, ó, no alinhamento centralizado. Ainda com ela selecionada, vamos mudar a fonte. Eu vou colocar uma fonte aqui, você pode colocar uma fonte que você desejar. Aumente um pouco o tamanho, vou colocar aqui uns 40 mais ou menos. Com a palavra selecionada, eu vou vir aqui, ó, na opção de sombreamento do texto, né? E vou colocar este tom de azul. Automaticamente a cor do texto já fica branca. Se ela não ficar, você pode selecionar a palavra, né? E vir aqui, ó, na cor do texto e mudar para branco. Agora eu quero que esse sombreamento do texto vá até as bordas do documento, né? O que lá passe ali a margem. Então aqui, ó, eu venho no marcador de recuo da direita e arrasto até a borda. E aqui, ó, no da esquerda eu pego no retângulo e arrasto até a borda. Aperto Enter. No parágrafo de baixo eu limpo a formatação, vindo aqui na ferramenta para limpar a formatação. E digito assim, ó, promoções semanais. Então isso tudo você pode ir fazendo aí. Agora, ó, seleciono esse texto, venho aqui, aumento o tamanho da fonte, uns 30 mais ou menos, aplico um negrito, um itálico, um sublinhado, né? Vou abusando aqui dos recursos. A cor do texto, eu vou colocar este azul aqui, ó, que é o mesmo tom de azul ali de cima, né? E centralizo o texto. Aperto Enter para o novo parágrafo, clico novamente na ferramenta para limpar a formatação e agora eu vou salvar esse documento, você salve aí também. Então vou clicar aqui em cima, ó, na opção de salvar. Vai aparecer essa janela, né? Eu vou vir aqui, ó. Você pode escolher entre as pastas ou vir aqui em mais opções, né? E aí você vai em procurar. E aí você procura uma pasta no computador. Eu vou salvar na área de trabalho mesmo, pois ao final da aula eu vou excluir esse documento, né? Vou começar mostrando as maneiras erradas, né, de fazer a tabulação quando a pessoa não conhece os recursos. Então, ó, vou colocar aqui os produtos, né? Abacaxi. E aí, ó, a pessoa não conhece o recurso, ela vai apertando o pontinho várias vezes, né? Até um espaço desejado. E aí ela coloca ali o valor, ó. Então vou colocar ali, vou até copiar esse RS, né? Ó, R$ 7,99. Banana nanica, ó, novamente os pontinhos, colo ali o RS e coloco assim, ó, R$ 4,99. Dou Enter. Agora eu vou colocar arroz. Agora eu vou fazer com espaço, ó. Então a pessoa dá espaço várias vezes e depois coloca o valor, ó, R$ 19,99. Embaixo feijão, aí a pessoa aperta espaço várias vezes e coloca o valor, né? Ó, R$ 4,99. Visualmente, você chega ao resultado desejado, mas é a forma errada. Vamos supor que eu queira depois, ó, aumentar o espaço aqui, né? Então eu vou ter que vir aqui em abacaxi, ó, e ficar apertando pontos novamente. Aí eu vou ter que fazer em todos os itens, ó. Aqui em banana nanica, aqui em arroz, ó, vou ter que ir apertando o espaço. Agora imagine se você tem uma lista com 100 itens, né? Você ter que fazer isso. Depois você resolve diminuir o espaço novamente, tem que refazer tudo de novo. Por isso que não é a maneira correta. Vou selecionar tudo e deletar. Antes de prosseguir, eu quero mostrar uma coisa. Vou ativar aqui o mostrador de marcações e vou digitar assim, ó, exemplo. Vou apertar a tecla espaço e vou digitar novamente exemplo. Vou apertar Enter e no parágrafo de baixo eu vou digitar exemplo e ao invés de apertar a tecla espaço, vou apertar a tecla Tab e vou digitar exemplo. Então observe, ó, que há uma diferença de espaçamento, né, entre utilizar a tecla de espaço e a tecla Tab. E isso é fundamental para a compreensão desse assunto. Então vamos para a prática. Eu vou começar digitando assim, ó, produto. Antes de apertar Tab, eu vou definir uma marca de tabulação em qualquer local aqui na régua. Então eu vou aqui, ó, em 6 centímetros e vou dar um clique. Foi adicionado uma marca de tabulação. Ela é bem pequenininha. Ó, esse símbolo aí, ó, que parece um L. Eu acho que poderia até ser maior, né, para facilitar a visualização. Agora, aqui na frente da palavra produto, eu aperto Tab. Olha só, o cursor do mouse, ó, se alinhou justamente com a marca de tabulação que eu acabei de definir. E aí eu vou digitar assim, ó, varejo. Já posso apertar Tab antes, não tem problema. Ó, apertei Tab, né? E aí eu posso definir a tabulação depois. Então eu venho aqui no 12, ó, e vou dar um clique. Olha só aonde que veio parar o cursor do mouse, ó, alinhado com a tabulação que eu defini. E eu vou digitar assim, ó, atacado.
Vou habilitar o mostrador de marcas. Olha só como que ficou isto aqui, ó. Agora eu venho no final do parágrafo e aperto Enter. O novo parágrafo iniciado na linha de baixo já tem as mesmas marcas de tabulação, pois ele foi criado, né, a partir do parágrafo de cima. Então vou colocar assim, ó, banana nanica, 1 kg. E vou apertar Tab. Automaticamente, ó, já vai lá para a segunda tabulação, que é o varejo. Então vou colocar o preço, né? Vou copiar esse RS, pois eu vou repetir ele. Beleza, ó, R$ 3,99. Aperto Tab, já vai lá para o atacado. E aí eu coloco o valor. Perfeito, né? Aperto Enter novamente, ó. O próximo parágrafo também já tem a mesma formatação, né, com as tabulações. E aí eu digito, ó, feijão pachá, 1 kg. Aperto Tab, vai para varejo. Coloco ali o valor. Aperto Tab, já vai para atacado e eu coloco o valor. Então eu acredito que até aqui tenha sido simples de entender. Aperto Enter. Vou colocar os outros itens, mas para não demorar muito, eu vou acelerar o vídeo, né, e já volto com os itens inseridos. Então basicamente eu vou repetir as etapas anteriores. Ok, ó. Então aqui, né, cada linha é um parágrafo. Eu vou vir no parágrafo de cima, vou vir aqui em bordas e vou aplicar uma borda inferior, só para fazer essa separação. Então, ó, observe, né, cada linha é um parágrafo aqui. Então, ó, se eu vier no primeiro parágrafo, ó, clicar nele, e vier aqui, ó, na segunda tabulação, clicar nela e arrastar, ó, para a direita, na régua, ó, vai se movendo ali o espaçamento. Perfeito, né? Ó, se eu arrasto para a esquerda também, né? Mas eu quero fazer em tudo. O conteúdo de baixo não foi feito, porque cada um é um parágrafo. Vou apertar Ctrl Z, aí eu seleciono tudo aqui, ó. Vou na tabulação, ó, e olha só. Ó, vai arrastando tudo. Tá vendo a importância da tabulação? Vou fazer nessa coluna aqui do meio, né? Ó, vou arrastando, olha só. E aí eu vou definindo ali o espaçamento desejado. Vou desabilitar aqui o mostrador de marcas. Vou selecionar tudo novamente e 2 cuidados que você precisa tomar. Olha só, eu vou arrastar essa tabulação tanto que vai exceder ali o limite das margens do documento. O que vai acontecer, ó, vai aplicar uma quebra de linha e aí vai desconfigurar. Então tome cuidado, né, para não arrastar muito a tabulação e exceder os limites do documento, né? Vou apertar aqui Ctrl Z para voltar. Outro cuidado é o seguinte, ó. Ao arrastar ali o marcador de tabulação, cuidado, ó, para não puxar ele para baixo assim, ó. Porque senão, você elimina ele, ó, quando você arrasta para baixo. E aí, ó, desconfigura a tabulação. Vou apertar Ctrl Z. Pode ser para cima também, ó. Cuidado para não arrastar para cima, ó, porque senão você elimina. Então, esses 2 cuidados são importantes. Vou ativar o mostrador de marcas. E como já foi dito, cada linha aqui é um parágrafo. Então, se eu quero fazer um ajuste geral em uma tabulação, eu tenho que selecionar tudo e ajustar. Talvez seja mais interessante, né, ser um único parágrafo e eu aplicar quebras de linhas. Então, ó, eu vou fazer isso aqui na área do conteúdo, ó. O parágrafo de cima eu vou deixar separado. Então, ó, eu começo aqui na primeira linha, no final dela, ó, eu vou apertar Shift mais Enter. Aplicou a quebra de linha e aí, ó, eu deleto aqui a marcação de parágrafo. Beleza. Vou fazer na próxima linha, ó, Shift e Enter no final e deleto a marcação de parágrafo. Mas supondo que eu tenha aqui uma lista com mais de 50 itens, né? Iria demorar fazer isso de forma manual. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou selecionar toda esta área, né, que eu quero fazer essa alteração. E aí, aqui, ó, na página inicial, ó, tá vendo? Ó? Lá na opção substituir, eu vou clicar, irá abrir essa janela, né? Ó, eu vou aqui em mais, e na opção localizar, ó, eu clico e desço aqui em especial. E eu quero localizar o que, ó? Marca de parágrafo, primeira opção, né? Que seria o mesmo, ó, que digitar circunflexo e P. Aí aqui em substituir, ó, eu vou clicar e vou em especial, né? E eu quero substituir pelo quê? Ó? Por quebra de linha manual, que seria o mesmo que circunflexo e L, né? E aí eu clico em substituir tudo. Aí fala assim, ó, fizemos 6 substituições em sua seleção. Deseja pesquisar o restante do documento? Não, porque você só quer nesta seleção. Clique em não, clique em fechar. Olha só, substituiu tudo, né? Bem mais rápido do que fazer manualmente. Agora, ó, isso aqui é um único parágrafo. Eu posso clicar em qualquer área dele, ó, qualquer área. Eu não preciso mais selecionar assim, ó. Tá vendo? Eu clico em qualquer área dele e faço os ajustes, ó, nas tabulações. Olha que bacana. Então, talvez a quebra de linha seja mais interessante nesses casos. Agora, o parágrafo de cima, ó, está separado. Aí eu tenho, ó, eu faço no de baixo, né? Ó, e aí depois eu clico no de cima, né? E faço, pois ele está separado. Então, fiquem atentos a esses detalhes. Ó, vou vir no de baixo, clico em qualquer área, né? Pego aqui a primeira tabulação, ó, e faço ali os ajustes. Vou no de cima agora e ajusto também. Então, espero que esta parte tenha ficado bem clara, né? Quando é interessante utilizar parágrafos ou quebras de linha.
Beleza, agora você pode estar se perguntando, e aqueles pontinhos que ficam entre os espaçamentos das tabulações, né? Como que eu faço? Você vai abrir as opções de tabulações, né? Então, ó, você pode selecionar o parágrafo desejado, né? Aqui é um único parágrafo, não preciso selecionar assim, ó. Ó, não preciso fazer isso, porque agora é um único parágrafo. Então, simplesmente clico nele, vou aqui, ó, nas opções de parágrafos, aqui nesta setinha embaixo, e dou clique duplo. Irá abrir esta janela, aí eu desço aqui embaixo, ó, tabulação, né? Clico, irá abrir essa outra janela. Vou fechar esta janela e mostrar outra forma. Antes, eu vou ativar o mostrador de marcas. E aí, você vai vir em cima do marcador de tabulação, mas tem que ser em cima certinho. Vai dar um clique duplo. Já vai abrir, ó, diretamente, né, as opções de tabulação. Vamos analisar isso aqui, né? Então, aqui, ó, a primeira tabulação que aparece aqui na lista é essa aqui, ó, que é a primeira, tá vendo? Então, seleciono ela. E aqui em preenchimento, ó, está nenhum. Aí tem outras opções, ó. O 2, que é o pontilhado, o 3 e o 4, ó, que são tracejados. Então, vou colocar aqui o 2 e vou clicar em OK. Olha só, foi aplicado ali, ó. Vou desativar aqui, ó. Olha só que legal. Agora, ó, vamos aplicar na segunda, né? Então, vou abrir aqui as opções, clicando no marcador. A segunda tabulação é essa aqui, ó, né? Essa de baixo, que é exatamente, ó, esta aqui. Então, eu venho aqui, opção 2. Você pode testar as outras. Vou clicar em OK. Olha só que bacana, né? E aí, ó, o parágrafo de cima eu deixo sem essa marcação pontilhada, né? Antes de prosseguir, é importante entender que o conteúdo pode ser alinhado à esquerda, ao centro ou à direita das marcas de tabulações. E é nós que definimos isso. Preste bem atenção nesta parte. Já deixei criado esses parágrafos para a didática da aula. E aqui no primeiro parágrafo, ó, eu vou aplicar a tabulação à esquerda. Então, vou vir aqui no 8,5, ó, e vou clicar. Essa é a tabulação padrão. Ó. Então, como pode ser observado, ó, o símbolo parece um L, né? Ó, e vai aparecer ali esquerdo quando eu posiciono o cursor do mouse bem em cima do ícone. Preste bem atenção nisto. Aí, eu vou vir aqui no início do texto e vou apertar Tab para empurrar ele em direção à tabulação. Olha só, se eu clicar em cima aqui do marcador e segurar, ó, aparece a linha mostrando que o texto foi alinhado à esquerda. Tá vendo? A partir da esquerda. Vamos para o parágrafo de baixo e eu vou aplicar a tabulação ao centro. Se eu vier aqui, ó, no 8,5 e clicar, vai aplicar à esquerda. Então, como que eu faço, né? Ó, vou apertar Ctrl Z, aí eu vou aqui no cantinho, aqui na régua, ó, e aqui eu vou mudar o tipo de tabulação. Então, ó, está à esquerda. Se eu clico, ó, vai mudar. Mudou para o centralizado, que é este ícone que está aparecendo aí, ó. Beleza? Agora sim, eu posso vir aqui no 8,5, né? Clicar, foi adicionado, ó. Se eu vier aqui no início do texto e apertar Tab, ó, ele será empurrado para a tabulação. Vou clicar na marca e segurar. Olha só a linha que aparece, né? Então, o conteúdo foi alinhado ao centro da tabulação. Então, já ficou claro isso, né? Vamos aqui no de baixo, que é a direita. Aí eu vou lá novamente no cantinho, ó, e clico para mudar. Mudou para a direita, ó, que é esse ícone aí, parecendo um L invertido, né? Beleza. Agora eu posso vir aqui no 8,5, clicar, venho aqui no início, ó, e aperto o Tab. Olha só. E agora se eu clicar aqui na marca de tabulação, ó, percebe-se que o texto, né, foi alinhado pela direita. Então, simples entender isso, né? Voltando aqui na régua, olha só, se eu continuar clicando, ó, vai mudando. Então tem o decimal, né, que seria esse aqui, depois eu vou explicar ele na prática. Tem o barra, que mais adiante eu estarei falando, não nessa aula. Se eu clico novamente, ó, muda aqui para os marcadores de recuos, né, que já aprendemos em aula anterior. Se eu clico novamente, vai mudando. E aí eu vou clicando, ó, até voltar para o esquerdo, que é o padrão. Eu espero que tenha ficado claro essa parte. Está aparecendo aí uma imagem com as marcas de tabulação. Você pode pausar o vídeo, mas esta imagem também está na pasta de imagens do curso. Vamos continuar praticando. Vou mostrar duas maneiras diferentes para criar tabulações. Então vou apertar Enter aqui. O novo parágrafo que se inicia, eu vou vir aqui em cima, ó, e vou clicar em Normal para limpar a formatação, né? Ou posso vir aqui, ó, em Limpar Formatação. E aí eu vou digitar assim, ó, Tabela de Estudos. É importante que você acompanhe também. Vou vir aqui em Promoções Semanais, vou clicar, vou no pincel de formatação, dou um clique para copiar a formatação. E aí, ó, eu passo em cima desse texto, ó, Tabela de Estudos. Foi aplicado a formatação. Aperto Enter. No novo parágrafo, eu limpo a formatação, clicando em Normal. E aí eu vou começar digitando assim, ó, dia. E agora, em vez de ir adicionando marcações de tabulação a cada palavra que eu digito, aqui na régua, como eu fiz da primeira vez, vou fazer diferente. Eu simplesmente vou apertar Tab. E aí, ó, eu vou habilitar aqui o mostrador de marcações, olha só. E vou digitar assim, ó, manhã, Tab novamente, e vou digitar assim, ó, tarde. E agora, eu vou apertar Enter para iniciar um novo parágrafo na linha de baixo. Ele já vai ter a mesma formatação, né, de tabulações. Vou digitar segunda, Tab. E aí eu vou colocar, ó, português, Tab. E depois eu vou colocar história. Agora, eu vou apertar Shift e Enter para continuar esse parágrafo. Preste bem atenção.
Então vai aplicar uma quebra de linha. Ó, Shift Enter, beleza. Ó. Aplicou a quebra de linha. Aqui embaixo eu continuo assim, ó. Terça, Tab, já pula ali, ó. E aí eu digito matemática, Tab, e aí eu vou digitar lógica de programação. E aí, novamente, ó, Shift e Enter, para apenas quebrar a linha. Não aperte Enter, Shift e Enter. Ó, quebrou a linha, né? Então eu estou no mesmo parágrafo. E agora eu vou adicionar o restante do conteúdo repetindo o mesmo processo, né, com quebra de linha. Vou acelerar o vídeo e já volto. Pronto, o que eu fiz dessa vez? Eu criei todo o conteúdo e não apliquei tabulações, apenas fui apertando o Tab, né, aonde eu quero aplicar as tabulações. Então, ó, tem esse parágrafo aqui em cima, dia, manhã e tarde, e outro parágrafo aqui embaixo, ó, com os dias da semana e as matérias. Eu quero aplicar a mesma tabulação aos dois parágrafos. Então, eu seleciono os dois parágrafos, e agora eu vou vir aqui na régua, ó, e vou aplicar a primeira tabulação. Então, vou vir aqui no 6. Ela vai ser aplicada na primeira etapa aqui, ó, que se inicia após os dias da semana. Aqui, ó, tá vendo? Se inicia após os dias da semana. Ok. Agora, eu vou adicionar outra etapa que se inicia, ó, após amanhã. Então, vou vir aqui em 12, ó, e vou clicar. E aí foi adicionado aqui, né, a segunda tabulação. Então, essa, ó, é uma maneira diferente da primeira, né? Agora eu vou apertar Ctrl Z até desfazer e vou mostrar outra maneira. Então, ó, eu vou selecionar aqui os dois parágrafos, né, que já está ali com os tab. Vou vir aqui, ó, nas opções de parágrafos, clicar e vou descer até em tabulação. E agora preste bem atenção. Ó. Aqui, ó, em posição da tabulação, né, ó, não tem nada, né, por enquanto. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6, que é referente a 6 centímetros, né? Vou clicar em definir. E vai ser aplicado aqui, ó, após os dias, né, que é a primeira etapa ali, a primeira tabulação, após os dias da semana. Então, clico em definir. Já foi adicionado ali, né, ó, primeira tabulação. Agora eu limpo aqui esse valor e vou adicionar a segunda tabulação. Então, coloco 12 centímetros, né, e vou clicar em definir aqui, ó. Mas antes, ó, vou explicar, ó, vai ser adicionado após aqui, ó, manhã, né? Então, após as matérias da manhã, vai ser adicionado essa segunda tabulação. Vou clicar aqui em definir e depois, ó, ela vai ser adicionada aqui, né? Já simplesmente clico em OK. Então, esta, né, é a outra forma. Então, já expliquei 3 formas diferentes de criar tabulação. Agora eu vou aqui neste parágrafo de cima somente, venho aqui em borda e aplico uma borda inferior, só para separar ali, né, visualmente do conteúdo de baixo. Se eu seleciono o parágrafo de cima, ó, e arrasto qualquer marca de tabulação, ó, vai aplicar somente a ele, né, pois ele está separado do parágrafo de baixo. Ó, vou apertar Ctrl Z. Se eu venho aqui no de baixo, ó, isso aqui tudo é um parágrafo só, com quebras de linha. Aí se eu arrasto, ó, aplica ali, né, a todo o conteúdo. Beleza? Vou apertar Ctrl Z. Agora, se eu quero aplicar nos dois, ó, alteração, seleciono os dois, e aí eu arrasto, ó, as marcas de tabulação. Então fique atento a isso, né? E relembrando novamente, ó, cuidado para não arrastar demais, ó, e acontecer isso aqui, ó, essa quebra de linha, né? Vai exceder ali a margem do documento, então tome cuidado. Vou ajustar as duas marcações de tabulação, mais ou menos assim. Vou desativar aqui o mostrador de marcas. E agora, vou aplicar, né, aqueles pontinhos aqui ligando as tabulações. Então, ó, clico no parágrafo, venho aqui em qualquer marcador, bem em cima dele, dou um clique duplo, abro as opções de tabulação. Ó, primeira tabulação, seleciono. Preenchimento, coloco 2, que é o pontilhamento, clico em definir. Seleciono segunda tabulação, preenchimento 2, clico em definir e agora clico em OK. Agora uma parte muito importante. Lembra que foi falado que o conteúdo pode ser alinhado à esquerda, ao centro ou à direita das marcas de tabulação? Vamos entender isso na prática. Esses dois parágrafos receberam duas tabulações somente à esquerda. Ó. Tanto a primeira, aqui no 6, quanto a segunda aqui no 12. Então você define o tipo de tabulação quando você está criando, mas depois de criado você pode alterar. Então vou vir só no parágrafo de baixo, ó, seleciono ele, vou dar um clique duplo na marca de tabulação e vamos fazer a alteração, né? Então olha só, a primeira tabulação aqui, ó, de 6, né, é a que começa ali, ó, após os dias da semana e pega esses textos aqui, ó, né, as matérias da parte da manhã. Então está alinhado à esquerda. Eu vou mudar para centralizado, né? Vou clicar em definir, vou clicar em OK. Olha só. Agora, ó, o texto foi centralizado, tá vendo? Ó? Então, ó, eu posso arrastar ela aqui, ó, tá vendo? Mudou até o ícone lá em cima. Beleza. Então, acho que isso ficou bem claro, né? Agora, ó, vamos continuar. Eu vou fazer agora com esse conteúdo aqui, ó, do lado direito, né? Então, vou abrir aqui a marca de tabulação. Aí, ó, eu vou escolher agora a segunda tabulação aqui, ó, 12, né? E tá alinhado à esquerda também o conteúdo, ó, tá vendo? Ó. Agora, ó, eu vou colocar centralizado também. Vou clicar em OK. E olha só, o texto foi centralizado, tá vendo? Vou até arrastar um pouquinho aqui, ó. Beleza.
Vamos novamente fazer as alterações, vou novamente aqui nas opções, seleciono agora a segunda tabulação, né? E agora eu vou colocar aqui, ó, direito. Vou clicar em definir, vou clicar em OK. Olha só, o texto, ó, foi alinhado pela direita, tá vendo? Onde eu passo o cursor do mouse. Posso até arrastar aqui um pouquinho. Então, espero que tenha ficado claro isso, né? Esses alinhamentos de tabulação. Aí tem o alinhamento decimal, que eu vou fazer nesta tabela aqui de cima. Antes de prosseguir, eu vou fazer algumas alterações nos valores dos produtos, não faz muito sentido, mas só para entender como que funciona o alinhamento decimal. Então, o café eu vou colocar 288, o leite ninho, ó, eu vou tirar o 9, deixar 5.7, a Coca-Cola eu tiro o 9, deixo 7.8. Só para a gente entender a didática do alinhamento decimal. Vou abrir aqui as opções de tabulação, e aí, ó, eu vou para a última tabulação aqui, né, ó, que é essa aqui, ó. Beleza. E olha só, tá alinhado, né, à esquerda, que é o padrão, ó. Tá vendo? Perfeito, né? Agora, ó, eu vou vir aqui, vou mudar para direito, né? Vou clicar em OK. Beleza, ó, foi alinhado ali para o lado direito, né? Observe, ó, que as vírgulas não estão alinhadas, tá vendo? Ó? Porque, né, eu mexi ali nos preços. Então, ó, não estão todas alinhadas, né? Então, vou abrir novamente, né, as opções de parágrafos aqui, ó. Vou até tabulação novamente. Seleciono aqui, né, a última tabulação, ó. E aí, tá direito, ó, vou mudar para decimal. Perfeito. Agora, ó, clico em OK. Olha só o que acontece. Agora o conteúdo, ó, está alinhado pelas vírgulas. Ó. Não segue alinhamento nem à esquerda nem à direita, e sim pelas vírgulas. Posso inclusive arrastar assim, né? Então espero que tenha ficado claro isso aqui. Para finalizar, duas dicas importantes. Quando você for abrir as opções de tabulação, clicando aqui em uma marca de tabulação, tome muito cuidado. Você tem que clicar bem em cima dela direitinho. Se você clicar 1 milímetrozinho para o lado, pode acontecer de adicionar outra marca de tabulação, né? E aí desconfigurar aí o seu projeto. Então fique atento. Olha só, eu cliquei, ó, já foi adicionado outra marca de tabulação. Olha aqui na régua para vocês verem. Ó, simplesmente porque eu arredei, né? Eu mexi o mouse um pouquinho para o lado. Então tome muito cuidado quando for abrir as opções de configuração clicando no marcador. Se você não tem assim muita prática, você pode, né? Eu vou fechar aqui, ó, apertar Ctrl Z. Você pode vir aqui nas configurações de parágrafo e vir em tabulação, beleza? Fique atento a esse detalhe. O outro detalhe é o seguinte, né? Além dos alinhamentos aplicados às marcações de tabulação, você pode selecionar também um texto tabulado, né? E combinar aqui, ó, com os alinhamentos de texto, ó, centralizado, né? Para a direita, justificado. E aí, né, se fizer alguma alteração ali na tabulação, você faz os ajustes nos marcadores de tabulação. Ufa, que aula, hein? Uma aula demorada, mas eu tenho certeza que se você assistiu até o fim e praticar o que foi ensinado, tabulação não é mais para você um bicho de 7 cabeças e agora você domina o assunto. Um abraço e até a próxima aula.